imaginei que um dia minha vida pudesse mudar por causa de um simples trabalho de limpeza. Eu fazia aquilo há meses, entrando e saindo de escritórios no fim da tarde, quase invisível para todos. Era o jeito que encontrei de pagar a faculdade de engenharia civil e manter um pouco da minha independência. Meu sonho era construir pontes, unir lugares distantes. Talvez por isso eu não percebesse que na minha própria vida existiam abismos que eu ainda não sabia como atravessar. Naquele dia, o escritório estava silencioso. Eu só precisava terminar a sala de Antônio, o dono da empresa. Ele sempre parecia ocupado demais, sério demais, intocável. Um homem que carregava no olhar um certo peso, como se carregasse histórias que não contava a ninguém. Eu não esperava que ele levantasse os olhos do computador, mas quando perguntei se poderia vir mais cedo no dia seguinte, ele me olhou de um jeito que me fez sentir observada de verdade. O olhar dele era curioso, como se tentasse decifrar quem eu era. Respondi sorrindo, talvez para disfarçar o nervosismo, e pela primeira vez reparei que por trás daquele terno impecável havia um homem que parecia sozinho. Voltei para casa pensando nisso. Não que eu tivesse algum motivo para imaginar algo além. Para ele, eu era apenas a funcionária que limpava seu escritório no fim do expediente, mas algo no jeito como ele me olhou ficou comigo. Alguns dias depois, ele me convidou para tomar um café. Foi inesperado, mas aceitei. Achei que seria uma conversa formal, mas acabou sendo um encontro entediante. Tudo muito controlado, muito medido, e eu não era assim. Então, quando ele me chamou de novo, disse que só iria se fosse para fazermos algo diferente. Passear no parque, andar de roda gigante, comer pastel na fera e tomar caldo de cana. Ele pareceu surpreso, como se aquele tipo de diversão não fizesse parte da vida dele. Naquele momento, eu não fazia ideia de que por trás desse convite havia uma intenção que nada tinha a ver com romance. Eu não sabia que ele precisava de alguém para acompanhar no casamento do melhor amigo. Para ele, eu era apenas uma solução prática. Para mim, ainda era apenas um convite inesperado, vindo de um homem que, mesmo distante, começava a despertar a minha curiosidade. Nos dias seguintes, comecemos a nos ver com mais frequência. No início, eu achava que era apenas coincidência. Um convite para um café, uma mensagem perguntando se eu conhecia tal lugar na cidade, um comentário sobre um filme que estava em cartaz. Mas aos poucos, percebi que Antônio estava tentando se aproximar, do jeito dele, com passos calculados e palavras medidas. Na segunda vez que saímos, insisti para que esquecêssemos os restaurantes caros e o silêncio desconfortável entre taças de vinho. Levei-o para a feira livre do bairro, no domingo de manhã. Vi o estranhamento no rosto dele quando propus começar pelo pastel e pelo caldo de cana. Ele vestia uma camisa social impecável, claramente deslocada naquele cenário de cores, cheiros e vozes misturadas. Mas depois da primeira mordida no pastel, ele sorriu. E foi a primeira vez que vi aquele sorriso de verdade, sem a barreira do empresário sério. A cada encontro, eu ia percebendo pequenas fissuras na armadura dele. Um comentário espontâneo, uma risada fora de hora, um olhar mais demorado. Eu não sabia explicar por que aquilo me deixava inquieta. Talvez porque estivesse começando a enxergar um homem por trás do título de chefe. Foi então que ele me contou, de forma casual, sobre o casamento de um amigo próximo. Disse que iria e me perguntou se eu gostaria de ir também. A princípio, fiquei surpresa. Não éramos exatamente um casal. Pensei em recusar, mas ele insistiu, e a maneira como disse que queria minha companhia me deixou confusa. Comecei a imaginar como seria entrar com ele naquele salão elegante, vestida de um jeito que ninguém jamais imaginou me ver. Perguntei sobre o presente para os noivos, sobre o traje, sobre os detalhes. Ele parecia não ligar muito para nada disso, como se o simples fato de eu estar lá já fosse suficiente. Eu não fazia ideia de que, para ele, aquele convite era parte de um plano que nada tinha a ver com afeto.
Não sabia que na mente dele eu seria apenas uma companhia conveniente, para evitar perguntas e olhares curiosos. E talvez por isso eu tenha começado a sonhar com aquele dia como se fosse algo muito mais especial do que realmente era. O dia do casamento chegou com o céu limpo e um calor suave, daqueles que deixam o ar com cheiro de flores misturado ao sal do mar. Passei a semana inteira me preparando, não apenas pelo evento, mas porque queria me sentir segura ao lado dele. Escolhi um vestido azul profundo que caía levemente sobre meus ombros e um par de brincos pequenos herdados da minha mãe. Prendi o cabelo num coque baixo, deixando alguns fios soltos para suavizar o rosto. Quando Antônio chegou para me buscar, estacionou o carro na frente da minha casa e permaneceu alguns segundos me olhando antes de descer. Ao abrir a porta para mim, percebi o olhar dele percorrendo cada detalhe, como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova. Ele sorriu, mas havia algo de contido, como se tentasse não demonstrar demais. A recepção acontecia num salão elegante de Niterói, com grandes janelas abertas para a Baía de Guanabara. Lá dentro, o som suave de um quarteto de cordas se misturava ao murmúrio de conversas animadas. Mesas redondas estavam cobertas por toalhas brancas e arranjos de orquídeas e helicônias tropicais. O cheiro de comida recém-preparada, camarões grelhados, pão de queijo quentinho, carne ao molho, invadia o ar, deixando tudo mais acolhedor. Ao entrarmos, os olhares se voltaram para nós. Eu sentia a curiosidade, quase palpável, de quem tentava adivinhar quem eu era. O amigo dele, Caio, veio nos cumprimentar e trocou com Antônio um olhar rápido, acompanhado de um sorriso enviesado. No início, fiquei um pouco deslocada, observando mulheres com vestidos que pareciam sair de revistas e homens falando sobre negócios e viagens internacionais. Mas quando o mestre de cerimônias começou a animar os convidados, deixei a timidez de lado. Participei de brincadeiras, dancei e, para minha surpresa, Antônio entrou no clima. Ganhamos alguns concursos e eu o vi rir de verdade, com os olhos, como nunca antes. Foi então que anunciaram o momento do buquê. Eu tentei recuar, mas o mestre de cerimônias me puxou para frente rindo e dizendo que ninguém escapa da sorte. O vestido se movia ao redor das minhas pernas e meu coração batia rápido. O buquê voou pelo ar em câmera lenta, girando sobre si mesmo, até cair direto nas minhas mãos. As pessoas explodiram em aplausos e risadas, alguém gritou que a próxima festa seria minha. Eu sorri, meio envergonhada, mas notei a tensão no rosto de Antônio. Ele não estava sorrindo. Entre as vozes e risadas, ouvi a dele, clara, firme, mas fria. Disse que eu era apenas a faxineira do escritório e que estava ali para ajudar a pregar uma peça nos amigos. As palavras não chegaram todas de uma vez. Primeiro senti o chão tremer sob meus pés, depois um calor subiu pelo rosto, queimando-me as bochechas. O som da festa se afastou como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei para ele, tentando entender se era brincadeira. Não era. Segurei o buquê por um instante, como se ele fosse pesar 1 tonelada, e então o coloquei nas mãos dele. Sem uma palavra, virei-me e saí. O ar da noite bateu no meu rosto, carregando o cheiro distante do mar, e pela primeira vez em muito tempo, senti que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Na segunda-feira, acordei com uma sensação pesada no peito, como se a noite de sábado ainda estivesse grudada em mim. O silêncio do meu quarto parecia mais alto do que qualquer música que tivesse tocado no salão. Levantei, fiz um café que esfriou na xícara sem que eu desse um gole e sentei diante do computador. Sem hesitar, escrevi minha carta de demissão. O texto era curto, direto, sem espaço para perguntas. Enviei para o e-mail dele e fechei o notebook como quem fecha uma porta. O resto do dia passei tentando seguir minha rotina. As aulas na faculdade pareciam arrastar.
As palavras dos professores chegavam até mim distantes, como se atravessassem uma parede de vidro. Mas, mesmo distraída, as lembranças da festa voltavam em fragmentos. O som das risadas, o peso do buquê nas minhas mãos, a expressão dele quando pronunciou aquelas palavras. Já era noite quando o som da campainha quebrou o silêncio do meu apartamento. Ignorei, mas o toque insistente voltou, seguido por batidas fortes na porta. A voz dele, abafada pela madeira, chamou meu nome. Disse que sabia que eu estava ali e que, se não abrisse, derrubaria a porta. Abri. Não porque queria vê-lo, mas porque não suportava a ideia de prolongar aquilo. Antônio entrou apressado, o rosto marcado por uma mistura de cansaço e ansiedade. Pediu para eu ouvi-lo. Eu fiquei encostada na bancada da cozinha, braços cruzados, esperando. Ele começou a falar sem roteiro, como se as palavras estivessem guardadas por anos. Contou sobre a infância num lar onde o silêncio era mais cortante que qualquer grito. Sobre pais que dividiam o mesmo teto, mas viviam em mundos diferentes. Falou da traição que sofreu, do dia em que voltou para casa e encontrou outra pessoa no seu lugar, e de como isso cimentou dentro dele a crença de que amar era apenas preparar-se para ser ferido. Enquanto falava, percebi que a voz dele oscilava entre firme e frágil. Não era o empresário seguro que eu conhecia. Era um homem tentando não afundar nas próprias lembranças. Quando terminou, houve um momento de silêncio, tão denso, que pude ouvir meu próprio coração. Perguntei, sem suavizar a voz, se ele pretendia viver e morrer sozinho. Ele respirou fundo antes de responder que, quando leu minha carta, sentiu algo que não sentia havia anos: medo. Medo de nunca mais me ver, de nunca mais ouvir minha voz ou dividir um momento comigo. Admitiu que não sabia explicar o que sentia, mas tinha certeza de que queria que eu estivesse ao seu lado, sempre. Olhei nos olhos dele, procurando qualquer sinal de mentira. O que vi foi diferente. Um pedido silencioso, um cansaço profundo e uma verdade que ele parecia finalmente pronto para dizer. Capítulo 5. Depois daquela noite, não dei uma resposta imediata. As palavras dele ecoavam na minha mente, mas também ecoava o que senti no salão, quando ouvi minha dignidade ser reduzida a uma piada. Eu precisava de tempo para saber se o que ele dizia agora era arrependimento genuíno ou apenas medo de perder. Nos dias que se seguiram, ele me enviou mensagens curtas, perguntando se eu tinha comido, lembrando de coisas que vivemos juntos, contando pequenas novidades do dia. Não eram mensagens de um homem impaciente, eram de alguém que parecia disposto a esperar. Ainda assim, eu me mantinha à distância. 2 semanas depois, ao sair da faculdade no fim da tarde, o encontrei encostado no carro, segurando um buquê de flores amarelas, minhas favoritas. O sol poente dourava a rua, e a imagem dele ali, tão deslocada do homem rígido que eu conhecia, mexeu comigo. Ele sorriu, mas não pediu nada. Disse apenas: "Hoje quero só caminhar com você." Aceitei. Fomos pela orla, sentindo o cheiro salgado do mar misturado ao aroma doce do milho assado das barracas. Falamos de coisas simples, músicas que gostávamos, lembranças de infância, sonhos que nunca tínhamos contado a ninguém. Aos poucos, percebi que ele não estava tentando me convencer, estava tentando me conhecer de verdade. Com o tempo, a mágoa foi cedendo lugar para algo mais leve. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque via nos gestos e na paciência dele um esforço real para mudar. Voltamos a nos encontrar com frequência, mas sem jogos, sem máscaras. 2 meses depois, ele me chamou para um café. Estava nervoso, girando uma pequena caixa nas mãos. Quando abriu, vi um anel simples e delicado. Ele disse que, se não fosse aquele casamento, talvez nunca tivesse entendido o quanto precisava de mim, e que não queria esperar mais para começar uma vida juntos. Não respondi de imediato. Sorri, respirei fundo e disse que aceitaria,
mas com uma condição: que nossa história fosse construída sobre respeito e que ele nunca esquecesse como suas palavras me feriram naquela noite. Ele assentiu, sério, e segurou minha mão com firmeza. 6 meses depois, entramos juntos num salão iluminado, desta vez para o nosso próprio casamento. Entre os convidados, vi Caio sorrindo e acenando. Senti o peso de tudo o que tínhamos vivido e percebi que, de alguma forma, eu estava finalmente construindo a ponte mais importante da minha vida.